comentar com vocês neste vídeo sobre as chances do São Paulo na final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Claramente que eu vou fazer um vídeo em outro momento, né, falando das chances do Flamengo, né, como é que o rubro-negro pode fazer para se consagrar campeão da Copa do Brasil, mas neste vídeo aqui eu quero falar sobre o São Paulo, sobre as chances do tricolor do Morumbi. São Paulo que já está há um bom tempo aí sem jogar. Tudo que o técnico sonha, que é ter né, tempo para treinamento, o Dorival teve nessas 2 semanas aí. Ainda que a gente possa considerar, né, que teve a data FIFA, né, e o técnico perdeu aí alguns dos seus jogadores, não muitos. Mas ainda assim ele teve muito tempo para treinar. São Paulo volta a campo neste meio de semana ainda, na quarta-feira, para jogar pelo Campeonato Brasileiro, né? Agora, claramente que todas as maiores preocupações estão voltadas para a final da Copa do Brasil, porque simplesmente ela pode entregar um título para o tricolor, né, gente? É algo muito importante, um título importante, um título grande que o São Paulo já não conquista há muito tempo, né? Fora o Campeonato Paulista conquistado na gestão do Hernan Crespo, né? Do comando do banco de reservas do tricolor. O São Paulo aí não tem nem título aí dessa dimensão, né? Que dirá um título enorme como, por exemplo, da Copa do Brasil, né? Então eu quero comentar com vocês sobre as chances do tricolor. Só chamar a sua atenção, antes disso, para o fato de que este vídeo, gente, tem o patrocínio da 1xBet. A 1xBet, que é uma gigante aí mundial do mundo das apostas, né? Uma das maiores do mundo. Contudo, é aquele gigante que trata você muito bem, né? Que não fica te enrolando, né? Que não fica aí burocratizando os processos, né? É um gigante que entrega para você o tratamento que você merece como consumidor e não somente como apostador, né? A 1xBet patrocina inúmeras grandes equipes no futebol do mundo inteiro e também patrocina inúmeras competições mundo afora, né? Ou seja, extremamente confiável, não se envolve em algumas polêmicas que a gente andou vendo por aí. De fato, a 1xBet ela é diferenciada. E eu indico a você que, se você não conhece, para você usar o link que está na descrição desse vídeo e no comentário fixado para você se cadastrar lá na 1xBet. Mas não deixe de usar o código promocional 1xJosa, porque aí você vai ter chance de dobrar o valor do seu primeiro depósito, né? E além disso, você vai falar para os caras que vale a pena investir aqui neste canal. É muito importante a sua ajuda nesse sentido também, claramente para você que curte uma aposta esportiva. Agora, a grande dica que eu dou para você é o seguinte, ó. Presta atenção, isso é muito importante. Cadastre-se lá na 1xBet. Ah, Josa, já me inscrevi usando o seu link. Mesmo? Ok, então se liga nessa dica. Você tem um dinheiro legal para apostar e quer fazer uma aposta? Esqueça todos os outros jogos. Se liga no jogo do Brasil contra o Peru. É isso. A chance de você ganhar um dinheiro nesse jogo é muito grande, gente. Muito. Você pode ganhar dinheiro colocando a vitória do Brasil. O Brasil tem condição de ganhar dessa equipe estranha do Peru, que marca muito, mas é uma equipe esquisita do Reynoso, né, técnico Reynoso. Então, agora também o Brasil pode perfeitamente empatar, mas eu não acredito que o Brasil possa perder para o Peru. Então, uma aposta segura, eu sempre dou dica de aposta segura. Vá no empate ou vitória do Brasil contra o Peru, lá em Lima, gente. Você tem toda a condição de ganhar essa aposta aí, na minha opinião. Tá? Se quiser apostar em gols, eu acho que no mínimo sai 2 gols. Certamente sai no mínimo 2 gols. Pode sair 3 gols, inclusive, na partida, mas no mínimo 2 gols saem, né? Mas eu iria no empate ou vitória do Brasil. Ah, mas não tá pagando tudo assim, mas você pode ganhar, gente. É isso que é mais importante, tá bom? Então se liga. Cadastre-se usando o link que está na descrição do vídeo, também no comentário, fixado, se cadastre lá na 1xBet e dá essa força aqui para o canal, beleza? Ok, fechando parênteses e falando, portanto, das chances do tricolor contra a equipe do Flamengo. Bem, o São Paulo tá perdendo claramente um certo rendimento, né? Aquele rendimento que a equipe do Dorival mostrava algumas partidas atrás, né, um mês atrás, tal, não parece ser o mesmo. Parece que o São Paulo está perdendo sim algum tipo de rendimento. Acho que tem já está havendo muito entendimento de como o São Paulo joga, né? E aquilo que eu sempre falo, um dos problemas do técnico brasileiro é quando os adversários começam a entender a forma como ele faz a sua equipe jogar. E aí o técnico adversário coloca problemas e o técnico brasileiro, que estava mandando muito bem com a sua equipe, começa a ter problemas. Infelizmente, este é um problema que afeta inúmeros técnicos aqui no Brasil. É inacreditável como os nossos treinadores não parecem demonstrar competência para se livrar desse problema. É a hora, por exemplo, que precisa aprofundar estudos sobre questões do jogo, e neste momento a gente percebe que os caras não curtem muito estudar.
né? Estudar tática e tal. Os grandes treinadores do mundo sempre estão estudando, mas o técnico brasileiro acha que não precisa. Enfim, então a gente percebe que talvez a maneira como o Dorival dispõe a equipe do São Paulo dentro de campo não está conseguindo mais assim, materializar uma ideia de jogo que ele tem na cabeça dele. E quando o adversário coloca problemas para esse São Paulo, o Dorival também não parece achar com facilidade, assim como achava anteriormente, soluções para que a sua equipe se livre desses problemas. Infelizmente, a gente tem visto isso no São Paulo. Com tudo que a gente está vendo no São Paulo agora, neste momento, é suficiente para fazer com que a equipe não ganhe a Copa do Brasil? Eu acho que não. Acho que o São Paulo pode perfeitamente ganhar a Copa do Brasil, né, mesmo apresentando, neste momento, um desempenho que não é tão bom como era algumas, né, partidas atrás. Até porque o Flamengo também é uma equipe que não consegue jogar hoje, né, todo o futebol que o seu elenco sugere, né, e o futebol que em outros momentos a equipe jogou. Certamente que a equipe teve um encontro com essa qualidade do seu jogo na partida contra o Botafogo, né, mas ali foi um jogo, inclusive, que serviu, né, para dar muita paz, né, ali no ambiente interno do Flamengo, né, e quando a gente fala paz no ambiente interno do Flamengo, é para o contexto do Flamengo, né, deixando isso claro, né, a coisa ainda continua complicada para o Sampaoli. Neste momento, para vocês terem ideia, estão falando muito do nome do Tite para ser técnico do Flamengo. Vejam vocês, que absurdo. O Flamengo vai disputar uma final da Copa do Brasil no final de semana e estão falando do Tite, gente. Do Tite. Né? Isto é tipicamente do Flamengo. O Flamengo é uma equipe que certamente leva para dentro de campo muitas das ações dos seus gestores. De uma forma ou de outra, as ações dos seus gestores respingam na qualidade do futebol apresentado pelos jogadores dentro de campo, né? Então, o São Paulo tem condição de conseguir ganhar do Flamengo esse título? Bom, aí nós vamos para o primeiro jogo, né, que é o jogo da ida no Maracanã. A meu ver, o São Paulo deveria, né, se esquecer completamente que vai ter o jogo da volta. Este é o primeiro ponto, né? Ter o entendimento de que a decisão vai acontecer no Maracanã. Até porque, se a gente analisar as grandes decisões aí dos últimos tempos, né, em mais de uma partida, a gente percebe que, na maior parte delas, né, dessas decisões, a equipe que consegue mandar muito bem no primeiro jogo consegue ficar com a fatura. Então, acho que o São Paulo tem que deixar de lado o segundo jogo e pensar que a decisão vai acontecer exclusivamente no Maracanã. E, para tanto, como é que eu penso o jogo contra o Flamengo, que vai jogar os seus domínios diante do seu torcedor, né? Em grande maioria dos seus torcedores. Como é que eu faço? Como é que eu penso esse jogo? Como é que eu penso o Flamengo dentro de campo? Como é que eu tenho que encarar o Flamengo dentro de campo? Claramente que o São Paulo tem que ir para a disputa do controle do jogo mental, do jogo psicológico, tentar ser o protagonista dentro de campo do ponto de vista mental, ter o controle do jogo, e o controle do jogo significa também ter, na maior parte do tempo, na maior parte das vezes, o controle mental do seu adversário. Então você vai desgastando a proposta do adversário quando você tem o controle mental, né, não somente da partida, mas também das ações do seu adversário. Né? Então você vai intimidando o adversário e ele vai se desgastando na sua proposta, e à medida que ele vai assim, colocando muito mais energia nessa proposta que não está funcionando, ele acaba deixando um pouco de lado, né, as preocupações com os espaços defensivos, né, com o seu jogo defensivo, com o seu sistema defensivo, e aí gera espaço para que o adversário possa fazer ataques, contragolpes, né, ferir e até mesmo fazer gols. Acho que o São Paulo pode e deve explorar muito isso nessa partida contra o Flamengo, né? E aí, como é que o São Paulo vai jogar? Vai para um jogo de trocação ou vai para um jogo, por exemplo, de espera em relação a este Flamengo? Quando a gente olha hoje para o elenco do São Paulo, e claramente a gente tem que pensar que, na minha opinião, o Alisson como volante já não está funcionando tanto como funcionava no passado. O Dorival vai ter que dar um jeito nisso daí. Mas talvez neste momento, talvez não seja o caso de fazer essa mudança. Acho que a melhor dupla de volantes ali do São Paulo é o Gabriel Neves juntamente com o Pablo Maia. Para mim é inquestionável isso, né? Mas para essa partida em especial, eu acho que talvez essa mudança possa ser um problema neste momento, né? Porque a equipe conseguiu ganhar ali um certo ritmo de jogo com a presença do Alisson ali como volante. Agora, nesse sentido, a gente olha para o São Paulo que, diante dos grandes confrontos, é uma equipe que, a despeito de, muitas vezes, tomar o campo de defesa do adversário, é uma equipe muito configurada para contragolpe. É uma equipe que tem o elemento velocidade presente no seu jogo, né? E esse elemento velocidade, né, materializa muito, né, uma essência de uma equipe defensiva, que vai trabalhar muito bem no contragolpe. O São Paulo consegue mandar bem tendo a bola, mas o São Paulo também pode jogar muito bem sem a posse de bola ou
com um percentual menor de posse de bola em relação ao seu adversário, né? Então eu acho que o São Paulo, nesse jogo contra o Flamengo, o São Paulo pode e deve fazer um jogo de trocação. É isso. O São Paulo não pode se esconder muito. Agora, na verdade, o São Paulo tem que fazer um jogo de trocação, mas um jogo de trocação em que a preocupação defensiva tem que primar em relação à preocupação ofensiva. Por quê? Porque o Flamengo, evidentemente, que vai tentar fazer esse jogo de controle do adversário, tentar controlar também o campo de defesa do São Paulo, tentar trabalhar na maior parte do tempo ali no terço final. Agora, o Flamengo tem tido muitas dificuldades para conseguir fazer, para ter sucesso nesse jogo ultimamente. O Flamengo não está mandando tão bem assim. Quando o Flamengo é muito atacado por uma equipe adversária, o Flamengo tem mostrado dificuldade. Mas quando o Flamengo também né? Quando o Flamengo também sofre, né, gente? Perdão aí pela indelicadeza. Quando o Flamengo também sofre aí com... quando ele precisa, evidentemente, ali fazer esse jogo de tomar o campo do adversário, o Flamengo também tem dificuldade, tanto para praticar um jogo de posse de bola, tramando no terço final, como para praticar um jogo em que deixa um pouco, e que é muito assim, pressionado, né, ali no meio de campo, enfim, né, e o Flamengo precisa furar esse bloqueio defensivo, não consegue, o Flamengo também tem muita dificuldade. Então, na minha opinião, né, um Flamengo atacando muito o São Paulo pode ser interessante para o São Paulo se o São Paulo tiver um bom comportamento defensivo nessa partida. Né? Então, claramente, quando a gente pensa o jogo ofensivo do São Paulo de contragolpe, um jogo mais voltado para o contragolpe, a gente entende que no lado direito o São Paulo não tem essa velocidade com o Rafinha, né? Mas se for, por exemplo, para pensar um jogo mais defensivo, é curioso, né? É contraditório. O Rafinha é interessante nesse sentido defensivo aí. Um jogador que não marca tão bem assim como se fala, mas um jogador que tem uma noção de cobertura interessante, um jogador que tem ali uma maturidade defensiva legal naquele setor. Só que aí o São Paulo perde qualidade, né? Em termos de velocidade para o contragolpe. De qualquer maneira, para esse jogo, acho que dá para entender o Rafinha como esse lateral sim, né? Defensivo. A gente pensar qual seria o outro, na verdade, é complicado. E aí o São Paulo precisa gerar profundidade com outro jogador ali no setor de meio de campo. Velocidade e profundidade pelo setor direito. Porque o São Paulo precisa explorar muito as laterais do jogo do Flamengo. Tanto a lateral esquerda do Flamengo, né, que tem ali no Ayrton Lucas, que é um jogador realmente muito interessante, muito bom ofensivamente, né, à medida que ele trabalha ali no campo de ataque, ele deixa espaços que nem sempre a gente percebe tem recebido a cobertura como deveria. Então acho que o São Paulo pode perfeitamente explorar esse lado aí, como também pode explorar e deve explorar o outro lado, o lado direito ali do Flamengo. Então o São Paulo tem que pensar nesse jogo do lado, dos lados do campo, tentar gerar amplitude e profundidade, muita profundidade. Então mesmo no setor direito, não tendo ali um lateral que vá ao fundo do campo, o São Paulo precisa gerar profundidade naquele setor, na minha opinião. Eu acho que, veja, a postura mais defensiva consiste, na verdade, em você fazê-la muito bem, entendendo que o Flamengo ali é o time que vai ficar muito mais tempo com a posse de bola. E aí, o mais importante dessa proposta é não mandar a mensagem de que a equipe está com medo. A mensagem que tem que ser mandada estamos adotando aqui essa postura defensiva por uma questão estratégica e não por medo. Como é que o São Paulo consegue configurar essa ideia na mentalidade dos jogadores do Flamengo? Fazendo muito bem o seu trabalho defensivo. E quando for ao contra-ataque, né, ao contragolpe, o São Paulo precisa ferir, precisa mandar uma mensagem para assustar, para incomodar. Então o São Paulo tem que fazer, por exemplo, aquela finalização perigosa, que passa muito perto, que atinge a trave, ou que faça um gol. Porque aí você fere, você intimida o adversário, né? O adversário fica um pouco perdido, porque ele entende que ele também precisa marcar, só que ele está configurado para atacar. Os jogadores saem do banco ali do vestiário, né, com a ideia de que tem que atacar o São Paulo, né? Então quando eles percebem que o São Paulo está ferindo ali a equipe fica um pouco aí, pode ficar um pouco confusa no sentido de que, pô, a gente também tem que se defender. E aí como é que a gente faz? A gente está aqui para atacar, mas aí tem que se defender? E como é que o São Paulo pode fazer isso também? Né? Pode não se ferir tanto com esse trabalho ali no terço final, terço inicial ali da defesa do São Paulo. O São Paulo tem que, na verdade, marcar muito bem. Para quê? Para desgastar a proposta flamenguista. E à medida que desgasta essa proposta, o São Paulo tem também condição de enfraquecer mentalmente essa equipe do Flamengo. Então o São Paulo pode e deve enfraquecer mentalmente a equipe do Flamengo, não somente gerando contragolpes muito importantes, né, que gere perigo, mas também se defendendo muito bem e mostrando para os jogadores do Flamengo que o bloqueio defensivo ele tem qualidade. Né? Então, pegou essa bola, recuperou essa bola, tem que acionar rapidamente, o passe tem que ser muito rápido para que a equipe chegue o mais breve possível ali no campo de ataque, né? Então, na minha opinião, né, o São Paulo tem que povoar muito ali, não somente o terço inicial, como também o segundo terço do campo, né?
E aí acho que, assim, desgastando muito, né, mostrando para o Flamengo que essa defesa é muito impenetrável, o São Paulo tem condição, por exemplo, de, desgastando essa proposta do Flamengo, ficar cada vez mais forte mentalmente dentro de campo. E para mim, que ganhar no mental essa partida pode ganhar este confronto aí. Né? Então não é deixar de lado o jogo. Em alguns aspectos tem que ter jogo de trocação, mas eu acho que é muito mais importante para o São Paulo adotar uma postura essencialmente defensiva, né, que marque mesmo em bloco alto em algumas situações, mas em vários outros momentos em bloco médio e em bloco baixo. Acho que essa deve ser a maior preocupação do São Paulo para este confronto contra o Flamengo. A chance de ser vencedor pode ser muito maior se o São Paulo adotar essa postura, na minha opinião. Desgastar o Flamengo, né, marcando muito, chamando o Flamengo, né, e buscando esses espaços à medida que o Flamengo se desgasta na sua proposta. Quanto mais o Flamengo não conseguir fazer gol no São Paulo, mais o Flamengo vai se perder também defensivamente. E aí acho que é o momento que o São Paulo pode atacar esses espaços e chegar à feitura dos seus gols necessários para ter uma boa vitória nessa partida da ida. Tá bom, gente? É isso.